Embora a palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diga: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não mais submetais de novo, a julgo de escravidão. Ou, em outra versão diz, a doutrina de homens, ou a homens. Embora muitos crentes, eu acredito que a maioria, conheça esse versículo, porque esses versículos, eu acredito, eu quero acreditar, eu preciso acreditar, que esse versículo são lidos nas igrejas. E que o crente, mesmo que não tenha participado ou recebido numa mensagem esse versículo, ele tem acesso e ele lê a Bíblia. Eu quero acreditar que os crentes ainda leem a Bíblia. Mas na prática a gente vê pessoas que, embora Cristo tenha libertado, ainda escrava de doutrina humana. O tempo todo a gente vê crentes verbalizando essas coisas, esse entendimento das Escrituras e esse entendimento de quem elas são. E na internet tem muito desses conteúdos, muitas mensagens que você vê lá, uma thumb muito bonita, um título muito legal, um prédio muito bonito, alguém falando a gramática correta, a gramática culta, alguém com microfone se colocando como um apóstolo, como um mestre, como um pastor, como alguém que conhece a Bíblia, expondo as Escrituras para uma multidão. E quando você começa a ouvir o conteúdo, você se depara com frases como: nós, miseráveis pecadores, na expectativa ou na perspectiva da salvação em Cristo Jesus, nós que somos vermes, nós que somos indignos, nós que somos pobres, miseráveis pecadores. É muito triste ouvir um negócio desse, porque as Escrituras não dizem isso. Você não vê o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo uma carta às igrejas e dizendo assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo essas cartas, ou esta carta, essa epístola, aos pobres, miseráveis, desgraçados, amaldiçoados, pecadores, vermes, bichinho de Jacó, barata sem asa, hamster sem rabo. Você não vê isso. Você vê ele dizendo, você lê ele dizendo: aos santos, aos santos. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele descreve a igreja, ele diz: vocês são raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. Nação santa. Mas, infelizmente, para muitos cristãos, o ranço religioso ainda escraviza. E ela, por mais que leia a Bíblia, ela não consegue se libertar da religiosidade, em que a religião diz que para a pessoa ser beneficiada, ser alcançada, ser abençoada, ela precisa trabalhar, ela precisa produzir, ela precisa fazer. É pelos méritos dela e não pelos méritos de Cristo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 5 em diante, que nós fomos salvos pela graça, pelo favor de Deus, mediante a fé. Mediante a fé. Salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. Não é de obra, para que ninguém se glorie. Mas ainda, alguns crentes ainda persistem. Ou porque entenderam, porque não se libertaram ainda, porque não caiu como revelação do seu coração as Escrituras, ou porque aquele que a lidera traz esse tipo de mensagem. Mas, repito, não é isso que as Escrituras dizem. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo... Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? O Senhor Jesus. Jesus não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele quem Deus fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado. Para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justos, os cristãos, eles são justos. E alguém pode dizer assim: não, José,
Eu não concordo, porque no Salmo 143 diz: não entre em conflito, não entre em juízo com o teu servo, porque aos teus olhos não há nenhum sobrevivente. Mas isso é Davi. Davi, com a realidade de uma aliança inferior à nossa, com a consciência de que estava em pecado, porque ele se prostitui com uma mulher chamada Betseba, manda matar o marido da mulher, e agora ele está angustiado, chega juízo para ele, e ele escreve o Salmo 143 e diz assim: não há justo nenhum sequer sobrevivente. Ele está falando de uma realidade dele, porque ele não estava sendo justo, e dizendo para Deus: não entre, não vamos discutir aqui quem é justo, porque eu sei que o Senhor é justo. Porque aos teus olhos não há justo nenhum sobrevivente. Mas ele está equivocado, porque a Bíblia também fala do justo, do justo, do justo, do justo. Fala do justo? Fala do justo Enoque. Tem homens justos, segundo as Escrituras, na Antiga Aliança, que Deus menciona como justo. Agora, a nossa realidade é justificados. Justificado. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio ou por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nós temos acesso. Mas se você é um cristão e está aqui me assistindo dizendo assim: José, muito legal os textos, mas eu ainda me considero, embora seja cristão, embora já tenha feito de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador e creio na minha salvação, eu ainda acredito que eu seja um pecador. Bom, então se você é um pecador, você precisa tomar uma decisão, você precisa ouvir o Evangelho, você precisa crer no Evangelho, você precisa se conscientizar de que você é um pecador, você precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados, fazer de Jesus o seu Senhor e seu Salvador e abandonar o pecado e começar um processo de santificação. Porque quando você faz de Jesus o seu Senhor e seu Salvador, segundo Coríntios 5,17 diz que você se tornou uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Ah, mas eu ainda sou um pecador. Então você tem que decidir quem você é. Se você é um filho de Deus justificado ou se você é um pecador. Se você é um pecador, então você tem que começar do zero. Agora, se você entende que o sacrifício perfeito de Jesus foi o suficiente para te tornar justo, então você descansa no Senhor, entendendo que você foi justificado, que houve na sua vida a justificação. Você entende também que a partir de agora começou na sua vida um processo de santificação. E quando você partir para o Senhor, você vai aguardar a ressurreição. E quando Jesus voltar, você será abençoado com a glorificação. Mas nesse momento, se você é um cristão, você é salvo, você é justiça de Deus, você é justo pelos méritos do Senhor Jesus, não é pelos seus. Mas você não é mais um pecador. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Tá, mas se eu pecar, também tem o versículo que fala que se você pecar, o que você deve fazer. O apóstolo João, ele diz, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O que ele está dizendo? Que um filho de Deus, se ele vigiar, se ele guardar o coração, se ele se santificar, ele pode ter uma vida, e muitos têm, ele terá uma vida que não precisa pecar. Ele diz: essas coisas vos escrevo para que você não peque. Mas se vacilar, se não vigiar e pecar, se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus, como advogado, ele advoga você. Ele vai até o justo juiz, Deus, e diz assim: ele tem a salvação eterna. Ele foi justificado quando ele creu em mim, no meu plano de salvação, quando ele creu no meu sacrifício. Então, o advogado, ele intercede por nós junto ao justo juiz, Deus. Agora, se você persiste em dizer assim: eu ainda sou um pecador, então você tem que se arrepender. Agora, se você já entendeu que você é justiça de Deus, você levanta mãos santas, sem condenação, abençoado, em paz, produzindo para o reino de Deus, congregando e sendo boca de Deus por onde quer que você ande. Mas para você produzir para o reino de Deus, para você ser uma bênção para as pessoas, você primeiro tem que entender que você é abençoado. Então essa foi a mensagem de hoje para você. Se você
Se Deus falou contigo através dessa mensagem, se tem sentido, porque o que eu falei para você foi com base bíblica, então creia no seu coração. Se você é cristão, você é abençoado, você é justificado. E você agora também tem material, tem entendimento das Escrituras para você falar para outros também, que embora já seja cristão, ainda acredita que é um pecador. As Escrituras não dizem. As Escrituras dizem que aquele que é salvo, ele é justificado diante de Deus pelos méritos de Jesus. Amém? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.